Chegou a hora do nosso quadro Revista Tela 20. É aquele momento em que a gente leva o conteúdo da revista para você que está aí do outro lado da telinha. A gente fala hoje com a Michele Barcelos, ela que é psicopedagoga. A página 19 da última edição da revista falou de aulas particulares, reforços escolares ou terapia psicopedagógica. Qual é a diferença entre elas, Michele? Bom, a diferença, na verdade, elas estão meio que interligadas, mas a gente precisa sempre esclarecer o que cada uma faz, né? A aula particular, ela vai mais no foco daquele conteúdo, daquela dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade em adição, então a aula particular é para sanar as questões de adição, né, de conteúdo. O reforço escolar é aquele acompanhamento que vem sendo feito de todos os conteúdos que estão sendo estudados na aula, né? Não tem um foco específico, um conteúdo específico, uma matéria específica. Reforça as atividades de sala de aula. E a terapia psicopedagógica alia conhecimentos de psicopedagogia e de psicologia para sanar as questões de dificuldade de aprendizagem. Daí é mais abrangente, né? Não é uma questão de loco, é uma questão mais globalizada. A terapia psicopedagógica tem por intuito principal amenizar, sanar, né, ou orientar para as questões de dificuldade de aprendizagem. Normalmente acontecem em mais sessões, né? A gente traça um plano de ação para aquela família, para aquela criança, dentro da queixa que vem da escola ou da família. Agora, quando os pais começam a descobrir que a criança precisa de um ou de outro, aulas particulares, reforço ou psicopedagogia, que é o mais completo? Assim, ó, o indicado sempre é primeiro fazer uma avaliação psicopedagógica, né? Em qualquer das situações, se é reforço, se é aula particular ou se é a terapia, o ideal é passar por um profissional, por um psicopedagogo primeiro. Ele que vai dizer o que é mais indicado, né? Essa queixa normalmente vem da escola. A escola que lança a queixa, que vê aonde que está a dificuldade de aprendizagem, né? Por isso que é tão importante que a família tenha acesso aos profissionais da escola, à coordenação pedagógica, aos professores, participe das reuniões para saber aonde que está o fio da meada, que a gente chama, para que quando chegue no consultório psicopedagógico, a gente possa traçar um plano de ação baseado na queixa. A gente vai fazer todo o processo avaliativo, né? E aí depois disso, depois de todas as avaliações, a gente vai orientar essa família para qual seria o mais indicado. Se só o reforço escolar, ou se só aquela aula particular daquele conteúdo específico, ou se precisa mesmo de uma terapia psicopedagógica mais abrangente, né? Com o profissional, psicopedagogo e o psicólogo. Ou daqui a pouco se precisa também, Chay, de um terapeuta, ou se precisa de uma fono, né? De um neuro. Então, assim, ali a gente vai traçar planos de ação para que isso aconteça de uma forma, para que a aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa e eficaz. Agora, existe, Michele, um bloqueio dos pais para aceitar que a criança às vezes precisa de um acompanhamento? Isso acontece muito entre as famílias e como furar esse bloqueio? Sim, muito assim, ó, porque eu te falo isso como mãe também, né? Nós pais, a gente tem aquela idealização do filho redondinho, né? Da família comercial de margarina, né? A gente tem aquilo assim como a gente, quando planeja uma gravidez ou quando tem um filho, a gente quer que aquele filho seja perfeito. Então é muito difícil tu aceitar que há uma dificuldade, às vezes o bloqueio maior vem da família mesmo. A aceitação, o entendimento, né? Por isso que é tão importante ter um psicólogo junto na equipe para essas questões emocionais, né? Porque a gente chama isso até de luto, o luto familiar, né? De entender que a criança precisa de um atendimento mais direcionado. Então, Michele, depois de todas essas etapas cumpridas, né? Aceitação da família, começo e diagnóstico, saber o que realmente aquela criança precisa para vencer essas etapas. O que pode acontecer depois? Acontece um tratamento e a efetividade desse tratamento, o que se pode alcançar dentro da criança? Na maioria das vezes, sim, tá? Porque depois de ter feito todo um processo avaliativo, de diagnóstico, de ter
traçado também parcerias com outros profissionais da área da saúde, o objetivo final sempre é amenizar ou solucionar aquela queixa, né? Então, assim, não existe criança que não aprenda. Existem maneiras diferentes de aprender e manejos diferentes, né? Essa questão que a gente sempre fala, que cada criança tem o seu tempo, realmente cada criança tem o seu tempo. Só que a gente tem que procurar fazer com que aquele tempo seja saudável, né? E que aquilo aconteça dentro daquela fase de desenvolvimento infantil. Por exemplo, aquela criança que está em período de leitura, de alfabetização. Aquela alfabetização deve acontecer dentro daquele período ali, né? Se não acontece dentro daquele período, há algo errado, né? Então, esse tempo que se dá para a criança tem que tomar muito cuidado com isso, com essa fala de que tudo tem o seu tempo dentro da fase do desenvolvimento. É importante não rotular os seus filhos também, e quando esse rótulo vem da escola, Michele, qual é o procedimento? Daí nós temos a questão do bullying, né, que é muito falado hoje em dia, que até é um assunto importante para que a gente venha conversar em outras pautas. Quando isso vem da escola, o papel do psicopedagogo também é ir na escola e ver como que acontece a aprendizagem dessa criança lá na escola, né? O rotular é um risco muito grande, porque isso pode trazer questões emocionais muito sérias, né? Que podem acompanhar essa criança por um longo período. A gente sana algumas questões agora, só que as questões emocionais acabam ficando. Muito bem. Então, para saber um pouquinho mais de todo esse universo, você pode procurar a Michele lá no Espaço Pedagógico Michele Barcelos, ou entrar em contato aqui com Tela 20 e pedir a sua revista Tela 20 em casa.